Olá! Se você não me conhece, saiba que eu sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense responsável pelo canal do TF, que é o canal onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. De manhã, 5 da manhã, giro de notícias. Neste horário, o seu horário do almoço, o almoço com TF. Conteúdo onde você tem ali o que aconteceu na manhã do Botafogo, algumas informações apuradas, como nesse vídeo de agora, e à noite, uma live ou com algum tema relevante do dia, ou para a gente bater um papo, ou com entrevistas. Então é muito importante que, se você não conhecia o meu canal, passou a conhecer hoje, já deixa aquele like, já se inscreva, já compartilhe nos seus grupos do WhatsApp favoritos, porque aqui vocês sabem que é o local onde o botafoguense tem vez, espaço e não trabalhamos com fake news. Vamos lá. O Botafogo tem uma vitória em 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Se tivéssemos ali qualquer técnico, a chance dele já ter sido trocado seria 1.000, 1 milhão, 10 milhões. Mas o nome Paulo Autuori e a representatividade de Paulo Autuori dentro do Botafogo, isso faz com que ele ainda não tenha sido, essa possibilidade de demissão, ela só tenha sido cogitada no meio do torcedor botafoguense. Por que, TF? Apurei essa informação desde ontem, venho conversando com algumas pessoas que trabalham ali junto ao Paulo Autuori, na comissão técnica, que trabalham lá no comitê de futebol, com jogadores, com pessoas próximas ao Autuori, para chegar nesse nosso vídeo de agora do almoço com TF, com algumas respostas conclusivas para você. Autuori será julgado hoje pelo STJD e pode pegar até 12 jogos de suspensão. E isso pode ser algo que talvez dê um pontinho no técnico botafoguense e cause até mesmo uma irritação e ele talvez peça para sair do comando técnico do Botafogo, no caso. Isso é uma chance mínima, mas segundo algumas pessoas próximas ao técnico, se ele tomar uma suspensão lá de 12 jogos, o seu nível de estresse hoje com o futebol brasileiro e com os dirigentes da CBF, isso possa fazer com que ele largue de mão o comando da equipe do Botafogo e possa sair. Mas isso é uma chance mínima. Mas existe? Existe. TF, existe a possibilidade dos membros do comitê de futebol deles demitirem o técnico Paulo Autuori? Não. Zero. Essa possibilidade não existe. O Autuori só sai do comando técnico do Botafogo se ele quiser. TF, se o Botafogo for eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco, o comitê de futebol vai manter o Autuori mesmo assim? Vai manter. Pelo comitê de futebol, o Autuori não será demitido nem com a eliminação para o Vasco. Mas existe assim a possibilidade dele pedir uma demissão se ele for eliminado da Copa do Brasil? Sim. Algumas pessoas já enxergam isso com uma possibilidade maior caso o Botafogo não passe pelo Vasco na competição nacional. Ele está balançando no cargo, aquelas alterações dele de ontem, elas quiseram mostrar alguma coisa, um enfrentamento com o comitê de futebol, já que ele ontem estava pilhado muito mais do que o habitual. Isso mostra alguma coisa? Não. O Autuori gosta muito do Honda, acha um jogador que é muito acima da média, principalmente no intelecto. Também o Caio Alexandre é um jogador que o próprio Autuori começou a dar oportunidades, ele efetivou esse atleta como titular e ele não quis dar nenhum tipo de mostras para a diretoria nem para ninguém. Talvez para alguns jogadores, que com ele não importa se o cara é capitão, se não é capitão, que ele se tiver que tirar, vai tirar. Como que está o vestiário do Botafogo? O vestiário está do lado do Paulo Autuori, os jogadores estão do lado do técnico. Conversei com alguns atletas hoje pela manhã e todos foram unânimes. Autuori é um cara que todo mundo gosta e todo mundo enxerga que o Botafogo está jogando bem, mas está com azar, não consegue fazer os gols. O que aconteceu ontem no vestiário? O Autuori colocou o pau na mesa. A palavra certa é essa, a expressão certa é essa. Ele deu soco, gritou, xingou e pediu que o time fosse com uma postura diferente. E o time teve essa postura no segundo tempo. O Autuori está satisfeito com o elenco que ele tem? Não, não está.
mas só que ele tem por filosofia de trabalho não pedir contratações. Ele aceita aquelas contratações que tem. TF, pode chegar nessa semana e dar um surto no Autuori e ele pedir para sair, caso de um resultado negativo contra o Vasco na Copa do Brasil? Tudo é possível. Tudo é possível. O Autuori é uma pessoa que o futebol do Botafogo conta com ele caso vire SA, até mesmo nesse ano, que ele assuma o clube e que ele seja o manager, que ele seja o diretor de futebol, que ele seja o cara que vai comandar tanto lá do sub-12 ao profissional. Ele vai ter a gerência total do futebol do Botafogo. Então, caso ele seja demitido, a tendência, caso ele saia, peça para sair, ele, caso seja da vontade do Autuori, e é o que parece, ele será elevado a um cargo de chefia, um cargo administrativo. Mas isso agora, porque com a SA depende de quem assumir a SA, de quem se será da vontade dos administradores da SA, por isso que é algo ainda incerto. TF, por que o Botafogo avalia, mesmo com tudo que está acontecendo, o trabalho do Autuori como sem possibilidade de demissão? Porque, primeiro, para quem acompanha o futebol, isso tanto os jogadores quanto o comitê, com pessoas que eu conversei hoje pela manhã, o desempenho do time é bom, poderia estar fazendo isso. Até vazou no áudio do Montenegro de ontem, né, no grupo do WhatsApp, mais um áudio vazado do Montenegro, para a gente saber que isso é algo comum e chato. Esse comum é muito chato, acho que um comum que não tinha que acontecer, é uma falta de profissionalismo, ainda mais uma pessoa que é forte dentro do futebol. Você tem que evitar algumas coisas. Se a gente, que não tem nenhuma relevância no Botafogo, nós tomamos um cuidado gigantesco para falarmos algo, imagine quem é homem forte do futebol. Tem que tomar um cuidado muito maior, porque não é bom você soltar alguns áudios. Mas, entrando nesse aspecto, consideram que o trabalho do Autuori, o time vem jogando bem, mas falha demais. Porém, ninguém cogita demissão porque o time mostra algumas coisas positivas. Muitas pessoas não entenderam as substituições do Botafogo ontem. Pessoas próximas ao Autuori que eu conversei entraram naquilo que eu falei anteriormente, dele querer mostrar para alguns jogadores que quem manda ali é ele. Se ele tiver que tirar A, B ou C, vai tirar. Isso foi uma resposta até mesmo para o Marcelo Benevenuto, um jogador que tem muita moral e muita penetração dentro do elenco, muito com jovens, que ele é meio que o presidente dos jovens, que se ele tiver que sair, vai sair, não importa. O Honda, capitão, se tiver que sair, vai sair, não importa se com 10 minutos. Isso foi uma resposta. O elenco tá rachado, alguma coisa? Não tá rachado. Mesmo com os salários em atraso, o elenco se comporta de uma maneira digna, treina com afinco, mas é um elenco muito jovem cá pra nós. A gente sabe que o jovem, ele vai no embalo, vai na coisa positiva. E como o elenco, o Botafogo não vence, você não tem essa moral para os jogadores. É preocupante, sim, você entrar no Campeonato Brasileiro, você estar nesse momento da competição e numa zona de rebaixamento, com uma vitória, 2 derrotas e 6 empates. Isso não é bom para o Botafogo. A gente sabe que com 1 ou 2 vitórias, o Botafogo está ali no meio da tabela, mas precisa vencer. A gente está achando que essa vitória vai acontecer e não acontece. E aquele ponto, pedir cabeça de técnico nesse momento não vai adiantar nada. Fazer pressão externa não vai adiantar nada. Bater em jogador não vai adiantar nada, como nunca adiantou na história do Botafogo. A gente vê isso, que o ano passado, do exemplo claro, os torcedores invadiram para bater nos jogadores antes de um jogo, quando o Barroca era o técnico, degringolou a situação. Então, eu queria passar essas informações que eu apurei, que muita gente me perguntando nas redes sociais. Hoje eu tô com um dia também um pouco triste na minha vida, com lembranças, né? Um ano que meu pai faleceu, então tô meio que ausente das redes sociais hoje, mas aqui no canal sempre dentro, pra gente conversar sobre Botafogo. E é isso, gente. O Paulo Autuori não corre risco de demissão, sai se quiser. E se sair, fica no Botafogo se ele quiser e quando virar SA. Agora é torcer para que o Botafogo consiga fazer os pontos necessários, consiga fazer os pontos na Copa do Brasil, consiga vencer o Vasco na Copa do Brasil para ter uma paz para o jogo dificílimo contra a equipe do Santos no próximo final de semana no Campeonato Brasileiro, onde uma vitória será de suma importância. Depois do jogo de volta,
contra o Vasco, aí tem a partida contra o Atlético Goianiense, tem jogo contra o Fluminense, e o Botafogo precisa dessa paz, precisa vencer, porque olha, tá complicado você passar por esse momento que o Alvinegro vem passando. Então é isso, forte abraço, esse vídeo não terá edição, é um vídeo que eu gravei e postei aqui pra vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like, inscreva-se e compartilhe. Se você não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema. Conto com a sua interação. Hoje, mais à noite, por volta das 8h15, estarei de volta com mais uma live aqui no canal. O rostinho é feio, o conteúdo do canal do TF é bom. Aquele abraço, fique com Deus e vamos fogão. Beijo, tchau, tchau, fui.